Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui sensacional, sugestão aqui do inscrito Gil Kleber, muito obrigado Gil. E aqui é uma partida entre Tigran Vartanovic Petrosyan, o ex-campeão mundial, e o Henrique da Costa Mequin, o Mequinho aqui de Negras. Essa partida aconteceu no ano de 1971, para quem ainda não sabe, o Mequinho, o Henrique da Costa Mequin, é o nosso grande mestre brasileiro e na década de 70 chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo e chegou a ser considerado alguém aí, poderia ser o sucessor de Bob Fischer, né? A gente comentou já muito sobre a história do Mequinho e sobre as partidas do Mequinho aqui no canal, vale a pena procurar que é bastante interessante. Mas vamos dar uma olhada nessa partida então. O Petrosyan, esse campeão mundial de brancas, jogando contra o Mequinho. O Petrosyan abre aqui com o peão da dama D4, o Mequinho responde com cavalo em F6, temos cavalo em F3, E6, bispo em G5, e agora C5, diretamente atacando aí no centro, E3 protegendo, D5, C3 e aqui cavalo C6. Temos uma abertura aí, por enquanto meio fechada, né? A partida continuando aqui com cavalo de bem D2, C por D4, E por D4 e agora bispo em E7 aqui pelo Mequinho, preparando para rocar. Temos bispo em D3 pelo Petrosyan, H6 atacando aí o bispo em F4 e agora cavalo em H5 aqui pelo Mequinho, atacando esse bispo poderoso aqui dessa diagonal. Bispo em E3 mantendo o bispo no jogo, o cavalo volta para F6 e aqui temos cavalo em E5 então aqui pelo Petrosyan. A partida continuou com cavalo por E5, D por E5 e cavalo em D7. O Mequinho agora atacando o peão central do Petrosyan, o Petrosyan segue com bispo em D4, protegendo, e agora cavalo C5 atacando o bispo de casas claras. Bispo C2 mantendo aí o par de bispos e A5 garantindo um posto avançado aqui para o cavalo. Dama em G4 colocando pressão aqui no peão de G7 e G6 protegendo, roque simplesmente pelo Petrosyan e aqui bispo em D7 pelo Mequinho. Torre de F em E1, dama em C7, A4 e aqui cavalo então vem para A6 o Mequinho. Dama em E2 aqui pelo Petrosyan, rei em F8, o Mequinho aí prefere não dar roque, ele prefere manter a torre protegendo o peão aqui de H6 e sai aí da coluna E. A partida continuou com o cavalo em F3, rei G7, então essa foi a forma do Mequinho proteger o rei dele, mas continuar com uma forte defesa aqui em H6. Temos bispo em E3 e agora cavalo volta aqui para C5. Cavalo D4, torre em A6, bispo em C1 aqui pelo Petrosyan, o típico lance do Petrosyan, né? Aquela volta do bispo para a casa inicial, mas enfim, a ideia aqui é tirar, né, o bispo da frente da dama e da torre, de forma a controlar melhor a casa de E4. O cavalo do Mequinho poderia pular aqui para E4 e agora já não pode mais, a casa está muito bem controlada. A partida continuou com torre de A em A8, a torre volta e aqui G3. Temos B6 pelo Mequinho, H4, H5 e uma posição bem equilibrada, né? Poucas trocas, posição meio fechada e tudo mais. Será que dá para jogar uma posição como essa? Bom, o Petrosyan faz aqui o lance dama em F3, temos dama D8 aqui pelo Mequinho, bispo D2, dama em E8, bispo G5, dama D8. Percebam a dificuldade que o Mequinho está tendo nessa partida de encontrar algum plano, né? O Petrosyan também está tendo alguma dificuldade, mas é interessante observar isso, né? Que plano você vai ter aqui? Não tem rupturas para fazer, né, de peão, não tem muito, as casas estão todas bem defendidas, né? Não dá para o cavalo tentar vir para E4, não dá para jogar uma ruptura de peão com B5, talvez preparar algum F6, alguma coisa aí, mas é difícil realmente tentar jogar por aqui. Dama em F4 foi jogado torre C8, torre E3, bispo por G5, H por G5, torre A8. Perceba o Mequinho repetindo o lance. E aqui então o Petrosyan, o bonito dessa partida é a decisão do Petrosyan agora, numa posição aí aparentemente equilibrada. O Petrosyan busca as chances com o lance dama em F6, cheque. Temos dama por F6, E por F6, cheque, rei em H7 e aqui rei em G2, melhorando a posição do rei. Temos torre de A em E8 aqui pelo Mequinho, F4 melhorando a posição do peão, torre B8, torre de E em E1, cavalo B7 e aqui torre em H1, rei em G8 pelo Mequinho, cavalo aqui em F3 e agora cavalo D6, cavalo em E5, bispo em E8. Então percebam uma coisa que é interessante aqui, o Mequinho não consegue ter um plano, mas as peças do Petrosyan
estão com um pouco mais de espaço, né? Então aqui o Petrosian tem um cavalo muito bem colocado aqui em E5, tem peões aqui que estão restringindo a mobilidade do rei adversário, peões avançados, bastante incômodos, né? Tem uma estrutura de peões bacana, enfim, o bispo não está fazendo muita coisa no momento, vamos ver como segue aí a partida. Bispo em D3, torre aqui em C8 pelo mequinho, rei em F3, olha o que o Petrosian vai fazendo numa posição dessa, ele vai tentando melhorar cada peça pelo menos um pouquinho. Temos aqui bispo em C6 pelo mequinho, torre H2, bispo em 8, rei E3, torre C7, rei D4, compara o rei aqui do Petrosian com o rei do mequinho, compara o cavalo do Petrosian com o cavalo do mequinho, compara o bispo do Petrosian com o bispo do mequinho, compara as torres do Petrosian com as torres do mequinho. Estão melhores, mas mesmo assim é difícil de achar um plano. A partida continuou com o cavalo B7 agora B4, olha só, pelo menos agora segurando aqui a casa de C5, cavalo D8 aqui pelo mequinho e torre em H4 pelo Petrosian, segurando, fixando aqui o peão de H5, talvez com ideias de dobrar as torres e jogar um G4 no futuro e aproveitar a cravada do peão, talvez. Cavalo B7 foi jogado torre em A2, cavalo D6, torre aqui volta para H1, cavalo B7 pelo mequinho, B5 pelo Petrosian, cavalo C5, bispo volta para C2, cavalo D7. Notem que o mequinho não tem algo mais ativo do que realmente ficar esperando, né? Tentando aí ver como é que o Petrosian pode progredir aqui. As pretas não podem progredir, isso está claro, mas não está claro como é que as brancas podem progredir aqui. O Petrosian segue com torre em A3, temos cavalo C5, C4, olha aí, a saída é sempre essa, buscar preparar uma ruptura de peão na hora certa. Cavalo D7, torre C3, cavalo por E5, rei por E5, D por C4 e agora bispo em E4, olha só. O Petrosian está com um peão a menos, é verdade, são 7 peões aqui para o mequinho contra 6 do Petrosian, mas vamos comparar mais uma vez o rei aqui do Petrosian, né? Todas as peças do Petrosian estão mais ativas e agora a bispo E4 contribuiu para isso, né? As peças do Petrosian estão mais ativas do que todas as peças do mequinho. A partida seguiu com torre em C8, rei em D6, olha que maravilha, restringindo aqui a mobilidade da torre. A partida seguiu com torre C5, a casa que sobrou para essa torre, mas depois de torre de H em C1 e H4 o mequinho faz esse lance, mas abandona a partida na sequência. Vitória aqui do Petrosian, e essa vitória aqui ela é incrível porque ela mostra realmente o Petrosian aí, a técnica dele, né, de pouco a pouco, lance a lance, melhorando cada uma das peças. É interessante observar isso. Numa posição aparentemente equilibrada, Petrosian decide trocar as damas, né, que daria mais ainda um caráter de empate, mas ele percebe que ele conseguirá melhorar a posição, ter um rei melhor colocado, as peças melhores colocadas, e aqui não deu mais para o mequinho, né? Aqui realmente uma possível continuação aqui poderia ser torre por C4, torre por C4, torre por C4, e o problema todo é que o rei aqui do Petrosian vai entrar na posição, né, ou com sequência de checkmate ou com uma sequência devastadora, né? O bispo não tem para onde correr, o bispo está sem casa aqui, né? Então vai perder o bispo. Aqui depois de, por exemplo, H para o G3, poderia seguir com rei em E7 G2, mas esse peão não vai a lugar nenhum, né? Simplesmente bispo por G2 e o bispo não tem mais para onde correr e o rei do mequinho aqui estaria levando checkmate em mais alguns lances, né? Bom, poderia tentar algum contra-ataque aqui com torre H2, bispo B7 simplesmente colocaria aí o bispo em segurança. E aí realmente agora não tem mais o que tentar, né? O bispo aí vai cair. Tá bom? Então é isso, muito legal. Eu vou contar aqui também algumas coisas aí sobre... eu vou ver aqui o relatório do chess.com e quero fazer um comentário interessante aqui. Bom, 97,4% de precisão para esse campeão mundial, 92,5% aí para o nosso mequinho, né? Uma partida de gigantes. O gráfico aqui da Engine mostra realmente muito partida de Petrosian isso, né? Um gráfico crescente com uma pequena velocidade, porém constante, né? Então é isso, vai subindo de pouquinho em pouquinho, mas quando você vê já tá ganho, né? Então assim jogava Petrosian. Foi muito criticado o Petrosian nessa partida. O Larsen criticou o Petrosian, ele falou: interessante a técnica do Petrosian de trocar as peças, né, e tentar pouco a pouco melhorar. É uma técnica infalível para conseguir um empate,
né? Então foi criticado aí pelo Larsen, né? Talvez tenha sido comemorado por Guiri, né? Não podia ficar sem essa piada, né? O Guiri tem a fama de um jogador aí que empata muito, né? Será que essa é a técnica de Guiri, né? Será que... Mas enfim, foi criticado, mas de fato eu acho que não cabe, né? E outra crítica muito comum, que eu já vi também, é falar, pô, mas o Mequinho também, o que ele queria? Ficar jogando cavalo B7, cavalo C5, cavalo D7? Né? Fez 10 lances de cavalo ali, queria ganhar. Pessoal, não é bem assim, né? O Mequinho realmente ele não estava conseguindo achar um plano e a questão toda era essa. Bom, já que eu não acho um plano, eu quero ver se você consegue alguma coisa aqui. Eu vou tentar fechar a posição, né, para que você não consiga nenhum plano, mas o Petrosyan conseguiu. E só para provar esse ponto, eu quero mostrar aqui rapidamente essa partida aqui, Petrosyan de brancas contra o David Bronstein, e o David Bronstein fica fazendo igual o Mequinho, e olha só o que acontece. Aqui eu não vou analisar a partida, mas eu vou mostrar rapidamente alguma coisa, ó. Aqui o Petrosyan de brancas aqui vai desenvolvendo, ambos os jogadores estão desenvolvendo, tem uma troca lá do bispo do fianqueto, né? O cavalo volta aí, beleza, aí a posição começa a ficar meio fechada aí, né? Esses peões aí não tem mais ruptura, e aqui o David Bronstein então de negras começa a voltar a dama, joga a dama no canto, mexe a dama de novo, mexe o rei, mexe a torre, mexe o cavalo. Agora esse cavalo dele vai ficar passeando de um lado para o outro, indo e voltando, né? Também meio que esperando para ver o que o Petrosyan aí vai fazer, bem parecido com a partida do Mequinho. A diferença é que nessa partida, nessa posição, o Petrosyan faz o lance cavalo G5 e a partida segue com cavalo por dama, aqui simplesmente cavalo por D6, né? Aqui eu vou voltar. Aqui o lance jogado foi simplesmente cavalo por dama e nessa posição o Petrosyan abandona, né? Então assim, fiquem felizes, né? Não somos apenas nós que penduramos dama nas nossas partidas, né? Aqui o ex-campeão mundial Petrosyan pendurou a dama aqui contra o David Bronstein, tá? Era o torneio de candidatos de Amsterdã de 1956, tá bom, pessoal? Então aqui no torneio de candidatos o Petrosyan aí pendurou a dama, tá bom? Então não é só problema nosso. Agora, a questão é, né? O Mequinho não teve a mesma sorte aí do David Bronstein, né? O Mequinho ficou fazendo ali vai e volta de cavalo, mas o Petrosyan não entregou a dama dessa vez. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e dessa história aí, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!